Para Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, é o nome escolhido. Ministro da Presidência, António Leitão Amar, um nome também muito falado durante esta tarde e durante os últimos dias. Like e subscrevam, Há pessoal. também o Ministro Adjunto e de Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, também um nome muito falado nas últimas horas. Ministro dos Assuntos Parlamentares, Pedro Duarte. Ministro da Defesa Nacional, a confirmar-se, Nuno Melo. Ministra da Justiça, Rita Giudice, e este nome penso que ainda não tinha sido falado durante a tarde. Para Ministro da Administração Interna, a escolha recai para uma mulher, Margarida Blasco. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, estas espécie de três pastas, Fernando Alexandre. Ministra da Saúde, confirma-se, Ana Paula Martins. Ministro das Infraestruturas e Habitação, confirma-se também o nome que tinha sido avançado, Miguel Pinteluz, o vice-presidente do partido. Para Ministro da Economia, Pedro Reis, ex-presidente da ESEP. Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho. Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho. Ministra da Juventude e Modernização, o nome é Margarida Balseiro Lopes, mas a lista ainda continua. Ministro da Agricultura e Pesca, José Manuel Fernandes. E terminamos com a Ministra da Cultura, Dalila Rodrigues. É impressão minha... Duarte Marques, uma primeira reação a estes nomes. Portanto, nomes divulgados agora, eu estou a crer, isto é chocante, não sei se têm noção, porque eu estou a crer que o ministro, ou melhor, o número de ministros de Luís Montenegro é superior ou igual ao número de ministros de António Costa. Eu vou só fazer aqui a conta, porque o Observador já divulgou a lista. Portanto, um ministro, Paulo Rangel, Joaquim Miranda Sarmento, António Leitão Amar, Manuel Castro Almeida, Pedro Duarte, 5, Nuno Melo, 6, Rita Giudice, 7, Margarida Blasco, 8, Fernando Alexandre, 9, Ana Paula Martins, 10, Miguel Pinteluz, 11, Pedro Reis, 12, Maria do Rosário Palma Ramalho, 13, Maria da Graça Carvalho, 14, Margarida Balseiro Lopes, 15, José Manuel Fernandes, 16, Dalila Rodrigues, 17. Portanto, eu não sei se temos noção do que é que se está aqui a passar. O Luís Montenegro, que diz que quer reduzir impostos, diminuir a despesa pública, etc., vem apresentar um governo com o mesmo número de ministérios que um governo de esquerda. Quando a esquerda supostamente tem mais intervenção estatal, mais intervenção económica, etc., etc., o PSD o que faz aqui é apresentar um governo demasiado grande. Demasiado grande. Aliás, eu digo-vos uma coisa, 17 ministérios é mais do dobro do que um país como Portugal precisa a nível de ministérios. E atenção, ainda faltam os secretários de Estado. Eu relembro que o maior governo de sempre foi o de António Costa, que, se eu não estou em erro, António Costa tinha 17 ministérios. Portanto, eu, se não estou em erro, corrijam-me se estiver errado, o governo de agora de Luís Montenegro tem tantos ministérios como o maior governo de sempre, em termos de gasto público, de António Costa, que foi o de 2019 a 2022, se eu não estou em erro. Certamente, muito bom, não é? Muito bom, como podemos ver. É péssimo. Péssimo. E neste momento seguimos para a Assembleia da República. Vamos ouvir a reação de André Ventura. Vamos ouvir André Ventura. Metam like e subscrevam. Estamos quase com 1000 likes. André Ventura, que está neste momento a chegar para reagir a esta formação deste governo e, sobretudo, os nomes que já são oficiais. Vamos então ouvir. Uma nota muito breve. Primeiro, para saudar os novos membros do governo que foram hoje conhecidos. Em nome do Chega, da sua bancada parlamentar, desejar muita sorte no exercício das funções, a melhor competência e também o maior empenho ao serviço de Portugal. Sim, a sorte do Governo será a nossa sorte, de todos, na resolução de problemas urgentes no país, que passam desde a saúde, à habitação, à educação, à resolução de temas urgentes que apelo a este Governo que faça no âmbito das forças de segurança, da crise da saúde e do aumento das pensões. Espero que sejam prioridades neste Governo. Não queria também deixar de dizer o que parece evidente hoje ao país, olhada para a composição
do Governo. A primeira é de que é um Governo eminentemente partidário, isto é, Luís Montenegro optou por fazer um Governo composto essencialmente por figuras da cúpula do PSD, figuras da sua proximidade, do seu círculo político de proximidade, o que talvez as circunstâncias políticas o possam justificar, mas mostra uma insuficiente capacidade de ter ido à sociedade civil buscar, conforme tínhamos apelado em campanha eleitoral, a personalidades independentes, com experiência e com um currículo que pudessem prestigiar ministérios tão importantes, desde a Justiça, passando pelas Finanças, pela Inovação, etc. E, portanto, revelou-se aqui alguma incapacidade do atual Primeiro-Ministro, agora que tomará posse na próxima semana, de conseguir ir recrutar nomes com prestígio na sociedade civil, que era o que o país precisava neste momento. Por outro lado, não queria deixar de assinalar também, enfim, a quebra de uma expectativa que, pelo menos da parte do Chega, existia de termos um governo mais pequeno, como sinal ao país de corte nas estruturas desnecessárias da governação e do Estado, sobretudo do Estado político. São 17 ministérios, apenas menos um do que o anterior governo, o que eu tinha referido e Luís Montenegro podia, neste caso, ter feito bastante mais para dar ao país um sinal de que estava empenhado na redução dessas estruturas, dessas gorduras, desses excessos do Estado. Finalmente, não queria deixar de dizer também que me parece que esta escolha, não diria precipitada, mas pelo menos esta escolha assumida, esta escolha evidente, aliás, de se rodear apenas de ministros próximos da cúpula partidária, levanta, pelo menos, algumas questões imediatas em relação à confiança que devemos ter na capacidade destes ministros de levarem a cabo as reformas que o país precisa. E por isso esperava-se um pouco mais em matérias tão importantes como a Justiça, por exemplo, que alguém estivesse mais dentro dos grandes problemas que a Justiça neste momento enfrenta, mas também, por exemplo, da inovação, em que Margarida Balseiro Lopes é a Ministra da Inovação, na administração interna, mas, sobretudo, acho que Luís Montenegro ficou muito aquém do que poderia ter feito hoje e do mandato que tinha para fazer essa mudança, dando uma ideia de que quer criar uma estrutura de continuidade em relação aos vários governos, de António Costa. Eu não sei se o Sr. Presidente da República, enfim, lhe deu alguma informação, alguma sugestão ou algum conselho sobre o governo que deveria formar, mas neste momento o comentário do Chega vai no sentido, primeiro, de com lealdade desejar boa sorte ao exercício de funções, mas não deixarmos de dizer que é um governo muito partidário e pouco de sociedade civil. Com mais peso político, numa altura em que há esta grande divisão no Parlamento, ter pessoas com esta capacidade política. Pessoal que chegou interessante à live, meta like na live e subscreva o canal. Estas escolhas no contexto da fragmentação política que temos. Mas Luís Montenegro disse desde o primeiro momento que a melhor forma de contornar a fragmentação política é governar e fazer as reformas que o país precisa. Ora, nós olhamos para os nomes que são hoje apresentados, com todo o respeito, e não são nomes que sejam vistos pelos portugueses como grandes reformistas da política. Miguel Pinto Luz, que nem ganhou o seu distrito onde se candidatou no Algarve, Margarida Balseiro Lopes, que era da juventude do PSD e que acompanha Luís Montenegro, e mesmo a atual Ministra da Justiça, sejamos francos, tem algum percurso ligado à habitação e ao direito da habitação, mas não se conhece nenhum trabalho de fundo na área da Justiça. Passado. Exato. As perguntas sobre nomes ligados à sociedade civil? Provavelmente foi isso mesmo, provavelmente foi isso mesmo que aconteceu, dado o contexto político, o Governo teve dificuldade de ir buscar nomes de prestígio da sociedade civil que aceitassem o papel de fazer essas reformas, porque criou-se a expectativa de que este Governo durará pouco. Mas porquê é que se criou a expectativa de que este Governo durará pouco? Porque Luís Montenegro foi incapaz de fazer as convergências e os acordos para se ter um Governo de reforma, de unidade e que toda a gente acreditasse que duraria 4 anos. E tenho a certeza que se isso tivesse acontecido, teríamos pessoas, personalidades, homens e mulheres de muito maior prestígio, de muito maior empenho e reconhecimento da sociedade civil. Tinha sido esse o Governo que o Chega teria proposto, com a estabilidade e com a convergência que isso tinha acontecido. Temo que seja um governo muito ligado ao passado.
E que isso seja ao passado e que isso seja um peso, então, para as reformas. Acho que, sobretudo, Luís Montenegro optou por não fazer um governo reformista. Porque nós temos na sociedade civil, desde a academia até outras instituições, pessoas da área da direita, quer do Chega, quer do PSD, quer da área do liberal, de pessoas que com trabalho académico, com estudos, tinham proposto várias reformas na área fiscal, na área da economia, na área da estrutura empresarial do Estado, e nenhuma dessas pessoas provavelmente aceitou ser ministra ou ministro deste governo. Portanto, continuidade apenas porque recupera uma estrutura de António Costa, do último governo, de fazer um governo essencialmente partidarizado. Ora, nós já vimos que os governos essencialmente partidarizados não correm assim muito bem, conforme vimos com o último. E isso é algo que nos deve deixar, pelo menos, preocupados. Acho que as circunstâncias políticas podem ter ditado isso, mas, repito, se há um responsável por estas circunstâncias políticas e parlamentares, é Luís Montenegro e será ele o responsável por este governo. Agora, relativamente ao que é que foi dito dos últimos partidos, portanto, depois do André Ventura, que eu já comentei, acho que ele esteve bem, tocou em pontos fulcrais, excesso do tamanho de governo muito politizado, embora eu também seja honesto, pelo que eu estou a perceber, há 5 independentes, 5 em 17 não é assim tão mau, não estou a dizer que é bom, mas não é mau, atenção, até para aquilo que eu estava à espera, nem é assim tão mau, verdade seja dita, a minha faca tem que cortar a direito. Agora, a parte engraçada começa aqui, se nós aqui estávamos quase a chorar lágrimas e ranho, porque havia muitos ministérios, 17, e era quase o maior governo de sempre, aparece o LIVRE a dizer que não, o problema não é o número de ministérios ser demasiado alto, é o número de ministérios ser demasiado baixo, porque ele diz, neste caso o Paulo Moacho, do LIVRE, que é preciso dividir os ministérios. Por exemplo, ele diz que o Ministério, acho que é da Educação, Ciência e Tecnologia, acho que está tudo junto num, e ele diz que, por ele, separava-se os 3. Portanto, tinha que haver mais 2 ministérios só aí. Ele diz ainda que é preciso mais o Ministério da Habitação, portanto já temos da Ciência, da Tecnologia e agora da Habitação o terceiro, e depois diz que o da Juventude e da Modernização também tinha que ser separado. Portanto, mais um para a modernização. Portanto, segundo o LIVRE, o governo devia ter 21 ministérios. 21. É uma coisa. Há dinheiro para tudo, não é? É verdade, não é? Quando se é pago com o dinheiro com os outros, há dinheiro para tudo. Depois o Bernardo Blanco, claramente, a meu ver, foi quem esteve melhor. Quando ele disse os jovens não precisam do Ministério da Juventude, precisam é de melhores salários e melhor qualidade de vida para incrementar o seu poder de compra. Claramente. Fantástico. Não é o Estado que vai resolver os nossos problemas. O Estado tem a de criar as condições para que nós, enquanto cidadãos e comunidades, consigamos resolver os nossos problemas individualmente e comunitariamente. Tão simples quanto isso. Portanto, não é o Ministério que vai resolver os problemas da juventude, porque eu garanto-vos que quando este governo cair daqui a 6 meses ou pouco mais, os problemas da juventude estarão mais pequenos ou maiores. Na verdade, se calhar estarão iguais. Pouca diferença vai fazer. Depois, critica a questão do tamanho do Estado, tamanho do Governo, e aí acho que é unânime, liberais e conservadores concordarão aqui, tirando talvez os mais estatizantes a nível económico, mas de uma forma geral toda a gente concorda à direita que, enfim, pelos vistos a AD não, mas que é um governo demasiado grande, 17 ministérios, é ridículo, ridículo. E depois fala de uma coisa interessante, o Bernardo Blanco, que é o círculo de compensação, que eu acho que deveria existir, mas idealmente eu nem ia pelo círculo de compensação, porque há muitos distritos onde os votos vão literalmente para o lixo e as pessoas são obrigadas a votar em partidos que não os delas preferencialmente por questões de voto útil, e com o círculo de compensação isso já não existiria, como o caso que acontece nos Açores, onde isso acontece e os partidos mais pequenos podem ganhar outra representatividade que não teriam se isso não acontecesse. Embora eu tenha a opinião que em Portugal, dada a pequena dimensão do país, para mim era um único círculo eleitoral pelo país inteiro e aí era eleito diretamente por um círculo eleitoral nacional e não por círculos eleitorais distritais. O Bloco de Esquerda, com Fábio Figueiredo, que eu agora percebi que é parecidíssimo com o Ruben Amorim, que é uma coisa fantástica, diz... Boa noite, Não, exatamente. Diz uma coisa interessante, que este é o governo mais à direita de sempre, o que claramente não é verdade. Eu duvido muito que o governo do Cavaco Silva na década de 80, com pessoas nascidas em 1930 e tal, não fosse mais conservador do que este governo do PSD. Se me disserem que é mais à direita que o governo do António Costa, é verdade, sim senhor. Se a Ministra da Cultura tem tendências mais conservadoras, é possível, capaz. Agora, que isto é o governo mais à direita de sempre, claramente não. Um governo normal do Cavaco Silva é mais à direita do que este governo que aqui de Montenegro apresenta. Portanto, não há muito a dizer. E, a meu ver, esteve bem quando diz e desvaloriza a questão do Ministério da Juventude. Portanto, aí, Fábio Figueiredo, completamente de acordo. Muito bem, Fábio Figueiredo, do Bloco de Esquerda, muito mal na questão de dizer o governo mais à direita de sempre. Portanto, de uma forma genérica, o André Ventura esteve bem ao seu nível, referiu
os pontos-chaves, o governo muito politizado, embora a meu ver até haja algum número significativo de independentes, mas critica o tamanho do Estado e identifica os ministérios que deveriam ir para fora. Bernardo Blanco com talvez, a par de André Ventura, o melhor discurso. O LIVRE, péssimo, o pior, e a seguir o Bloco de Esquerda, e a AD a tentar justificar o injustificável de uma forma genérica.